dia, caros irmãos e irmãs. Início desta segunda semana do tempo da Quaresma, e hoje a palavra nos é dirigida através do evangelista São Marcos, em seu capítulo 9, versículos de 2 a 10, e nos conta o episódio da transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha, a sós. Lá ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhes Elias e Moisés conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O que aconteceu com os 3 discípulos e com Jesus no alto da montanha, acontece conosco dia a dia. Jesus continua transfigurando diante da gente. Talvez não da mesma forma que aparece nas Sagradas Escrituras, mas através das várias situações do nosso dia a dia. Ele transfigura na pessoa do irmão necessitado. Transfigurar significa revelar, mudar, tornar aparente algo que até então era escondido. E na figura do nosso irmão necessitado, torna-se aparente um Cristo sofredor. Torna-se aparente a figura do Jesus que conta conosco para estar sempre ao lado e ajudar aos mais necessitados. Afinal, onde sofre o nosso irmão, Jesus está ali sofrendo com ele. Porque, na verdade, esta é a imagem do Cristo, o mais necessitado. O reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus não é da terra, é do céu. Aqui na terra, ele veio pelos mais sofridos, pelos mais necessitados, pelos mais desprezados, pelos mais marginalizados da nossa sociedade. E é neles que nós devemos empenhar e colocar toda a nossa atenção para ajudar. Porque, eu repito, onde sofre o nosso irmão, Jesus está ali sofrendo no meio deles. Assim como os discípulos de Jesus, nós, hoje, não compreendemos, na maioria das vezes, a transfiguração de Jesus diante da gente. E às vezes buscamos a todo momento um Jesus glorioso, um Jesus cheio de pompa, um Jesus que desce do céu à nossa frente. Mas na verdade ele está no meio de nós a todo momento, na figura dos mais necessitados, na figura dos mais carentes. E nós muitas vezes o desprezamos, pelo desconhecimento da transfiguração de Jesus diante de nós. Assim como a atitude de Pedro, nós a fazemos várias vezes, por medo de encarar uma realidade, por medo de nos embrenharmos em um mundo que talvez não conhecemos de ajuda ao próximo, dizemos: Senhor, aqui está bom, o nosso conforto está aparente, é melhor então que façamos tendas aqui e por aqui ficamos. E não mais retornamos àquele mundo de violência, àquele mundo de tristezas. Por que Pedro falou isso e por que nós repetimos isso a todo momento?
Meus irmãos, fazemos isso porque temos medo de agir. Temos medo de sair do nosso conforto, do nosso lar e caminhar e ser missionários em busca dos mais necessitados. É mais cômodo para nós construirmos tendas adequadas e por aqui ficarmos e observarmos a distância. Quem se dispõe a ser cristão não pode atuar dessa forma. É preciso a cada momento sair do seu conforto e ir ao encontro do irmão necessitado, lembrando este irmão necessitado que é a figura do Jesus Cristo morto e ressuscitado. Ao final desta passagem, é incompreensível para os discípulos também quando Jesus diz ressuscitar dos mortos. Nós sabemos o que significa ressuscitar dos mortos? Meus irmãos e minhas irmãs, entendam a morte não somente física, mas também espiritual. Ressuscitar dos mortos é reerguer de uma depressão. Ressuscitar dos mortos é levantar depois de uma queda. Ressuscitar dos mortos é muitas vezes morrer para a sociedade, morrer por dentro, na angústia do nosso coração e, num determinado momento, ressurgir. Lembrar que existe alguém que é por nós e que, se Ele é por nós, ninguém será contra nós. E o nosso papel de cristãos é exatamente ajudar o nosso irmão sofrido, o nosso irmão morto para a sociedade, a ressuscitar dessa morte. E Jesus vem transfigurar diante de nós para nos ajudar nessa nossa bonita missão. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos a paz de Cristo, fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser.